Começamos mais um Banzeiro dos Famosos. Eu sou Glaucia Alencar e eu estou hoje com Paulo Rabelo. Voltamos depois dessa mini-férias aí. Não é férias não, né? Esse recesso, né, Glaucia Alencar? Com o tema Dia das Mães dos Famosos. Exatamente. Como é que foi o Dia das Mães de vocês? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. O meu Dia das Mães, graças a Deus, ainda tenho a minha mãezinha viva. Foi muito maravilhoso, né? Estive aí reunida com as minhas mães, né, que são várias, as minhas mães, minha sogra. Olha. Foi maravilhoso ter esse privilégio ainda da minha mãe ainda estar conosco, né? Conosco. Exatamente. E eu também fui com as mulheres, porque a maioria são mulheres, então são as minhas irmãs e a minha mãe aí. Que legal. Muito bom a gente ter, muito bom quem tem ainda o privilégio de ter uma mãe viva, né? Porque muita gente já perdeu a sua mãezinha, né? E a gente sabe que falar de mãe é complicado, né? E é realmente um assunto delicado. Por exemplo, eu não tenho mais a minha avó, então o Dia das Mães é um dia complicado para a minha mãe, né? Que ela tem saudade aí da mãe dela. Ah, sim. Inclusive tem uma música que eu até mandei, olha, falando de bastidores, mandei até pro Junho. É produção, qual é o nome daquela música, você conhece? É assim, Glaucia, eu me emocionei porque era uma letra muito forte. Até eu acho que o nome dele é Carlos. A produção daqui a pouco vai depois a gente lembra. Depois a gente lembra. Isso. Tô falando nesse negócio aí de me emocionei. Até uma das mães do meu marido mandou uma mensagem para minha mãe, uma mensagem de Dia das Mães. Gente, foi tão engraçado, né? Porque ela mandou mensagem, a minha mãe começou a ler ali na hora do café da manhã. E quando a minha mãe terminou de ler o texto, tava todo mundo chorando. Nossa! Falando em chorar, lembrei, o nome dele é o cantor Leonardo, com título, né? Mãe, um pedaço do céu. Nossa! Glaucia, quando eu ouvi essa letra, não tem... eu fico até me arrepio. É muito forte, é muito bonita. É muito bonito, entendeu? né? Acho que você que tá em casa, você que é mãezinha, você que tem hospital também, né? É muito forte, é uma letra que fala sobre a força da mulher, a força da mãe, né, de cuidar sozinha. Muitas mães são solos, né? Muitas. As mães guerreiras. Eu sempre digo o seguinte: a Amazona, né, a mulher guerreira ali, que, né, Glaucia? Exatamente. As mãezinhas. O Dia das Mães mais especial é para essas mães que são mães solo, são mães que precisam do apoio de outras mulheres para criar os seus filhos, né? Porque a gente sabe que aqui não na nossa região, isso é um problema, né? Mundial, né? Verdade. Que o pai sai para comprar cigarro e nunca mais volta. Nunca mais volta. Olha, e falando rápido, eu sei que não é Dia dos Pais, mas eu posso dizer também que a gente tem um paizão, que é uma mãe também, que é o nosso produtor. Nosso produtor aqui, o Liminha Paizão. É um paizão, ele é muito pai, até a gente brinca aqui que ele é pai e mãe nossa. A gente já até adotou ele pra jogar. Entendeu? E são raros os pais que são presentes na vida dos filhos, né, Glaucia? Muito, muito raro, inclusive nesse Dia das Mães também. Claro que a gente tem as mães que são mãe e pai, mas a gente também tem os raros pais que são pai e mãe também, né? Tem aí uma quantidade aí de pais solteiros também. Eu conheço alguns homens que são pais solteiros e criam muito bem os seus filhos e são grandes exemplos aí pra macharada que vai comprar cigarro e não volta nunca mais. Verdade. Não brinca com o sentimento das mulheres, por favor. Isso. E a gente começa aqui, né? Vamos entrar aqui no assunto do mundo dos famosos agora, falando pra vocês mais ou menos aí como foi o Dia das Mães lá no mundo dos famosos, né? Nossa, a gente separou aqui alguns momentos que viralizaram na internet, né? Como foi a comemoração aí da Sabrina Sato, da Tata Werneck, que postaram fotinha com as filhas, com a Zoe, que é a filha da Sabrina, e a Clarinha, né? Que é a Clara Maria, filha da Tatá. Gente, duas fofas, né? Muito fofas. O Nicolas Pratt, né, que é o noivo, agora é noivo, né? É isso, noivo da Sabrina, fez aí uma homenagem para a mãe dele, dizendo que a mãe dele ensinou ele a ser quem ele é. E ele também fez uma homenagem para a noiva dele, a Sabrina, falando que a Sabrina, a mãe Sabrina, né, ensina ele o que é ter um amor, assim, multiplicado, né? E achei muito, muito legal, assim, também como a Tata Werneck também homenageou a mãe dela, falando que ela iria dar tudo que a mãe dela precisa, amar a mãe dela até o final da vida. A Tatá também já tem aí a filhotinha dela, tudo muito fofas, né, mano? Eu acho criança, né, uma fofura sem fim. Acho que é uma criança
traz, assim, uma felicidade pra uma casa, enche uma casa. Ainda mais que Sabrina Sato teve uma perda aí de uma gravidez recente, né? Então, esse Dia das Mães acaba sendo um momento, assim, mais delicado. Assim como a Alexa também, que perdeu uma criança recentemente, a filhinha dela. Inclusive, a Alexa retornou aos palcos nesse final de semana, depois aí dela passar pelo momento de luto dela, né? De se curar, né? Se curar. Realmente, isso que a Glaucia falou, né? A Gisele, né? Que é a mãe do Nicholas Prates. Eu acho muito legal quando a gente tem as mães, porque geralmente a gente não vê tanto os pais, né? São raros. Isso. Mas ver a mãezinha do Nicholas Prates ali, o ator, que é um grande sucesso hoje na telinha aí, Isso. né? Que começou cedo. Começou cedo, né? A mãe dele também, que é atriz. Acho isso muito bonito, né? E fazer essa homenagem para duas mulheres, que é pra mãe do Nicholas, já que é a Gisele, e pra Sabrina Sato, a noiva, né, Glaucia? E falando de Tata Werneck, também é muito bonito a Tata falar pra mãe Cláudia, né? Fez um carrossel de imagens ali. E a gente vê o quanto que a Tata Werneck, a gente nunca sabe quanto que ela tá falando sério. Isso, exatamente. A gente nunca sabe quando ela tá falando uma coisa séria, mas realmente ali a gente vê que ela é muito família, né? Ela adora o Rafael Witt, que é o esposo dela, né? E é muito bonito a gente ver essa coisa de família, porque a gente sempre vê só tanta crueldade, mas a gente tem um dia especial, que é o Dia das Mães, pra você, mãe, que tá aí do outro lado, receber essa homenagem. Todos os dias é o Dia das Mães. Todos os dias, exatamente. Mas tem que amar a mãe todo dia. Todo dia. Mas sempre tem um dia especial a mais, como o Dia das Mães. E outro Dia das Mães também, que foi bastante comentado na internet, foi a homenagem que o Luciano Huck fez pra Angélica, né? Pra quem aí tava antenado nas redes sociais nos últimos dias, né? Acompanhou aí um caso de família aí. Aquela fofoquinha teen que viralizou nas redes sociais. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo ali. Tudo isso porque o Benício, né, que é o filho do meio da Angélica, e do Luciano, que ele só tem 17 anos, tá aí num relacionamento, namorando. E deu um maior bafafá, gente. Vocês aí que acompanharam já estão sabendo, né? Porque esse é um assunto que até quem não sabe quem são acabou vendo uma coisa ou outra, né? Tudo começou porque uma amiga da namorada do Benny, amiga entre aspas, né? Que elas eram mais ou menos amigas, né? Começou a seguir o Benício, a namorada não gostou e começou uma grande lavação de roupa suja na internet. E o Luciano Huck, na mensagem de Feliz Dia das Mães, ele comentou um pouco sobre a diferença das idades, né? Por exemplo, no texto dele, que eu vou pegar aqui pra vocês, pra mim ler pra vocês, ele fala, ele compara a idade dos filhos com a idade da mãe Angélica, né? Angélica, todo mundo sabe que a Angélica começou muito cedo na TV, trabalhou desde criança. E no texto dele, ele fala num trecho bem assim: ela não teve uma infância. Ela teve uma infância tão fora do normal e hoje se tornou uma mãe tão normal. Na vida dela, ela mal teve tempo para ser filha. Acho que com 5 ou 6 anos já era o sustento da família. Ela era modelo, era garota propaganda e aos 12, 13 anos, que é a idade da nossa filha Eva, que é a nossa caçula, ela já comandava um programa de televisão. E aí ele também citou a idade do Benny, né? Falando assim: como a mãe de um menino de 17 anos, ela dedica tempo, carinho, esforço, amor incondicional para estar ao lado dele em todos os momentos. Quem é mãe, quem tem filho adolescente, sabe que o adolescente dá aquele trabalhão a mais, né? E o Benny acabou sendo um pouco exposto nas redes sociais por conta dessa polêmica tinha aí de namoro. E a família, né? A família Huck, podemos dizer assim, eles sempre criaram os filhos longe dos holofotes, longe de polêmicas. E aí veio essa polêmica agora. Eu acho que foi por isso que viralizou tanto, porque as pessoas tiveram a curiosidade, né, de saber, filho da Angélica, porque ninguém nunca
tem acesso a nenhuma informação deles, porque realmente eles criaram os filhos de uma forma bastante reservada, já que a Angélica teve aí a infância dela totalmente exposta, né? Não pôde ser uma criança normal. Então eles sabem o quanto ser uma família normal, ter uma rotina, é importante para a criação dos seus filhos, né? E eu achei muito legal esse texto aí do Luciano, um texto muito bonito, exaltando a Angélica e até, digamos assim, servindo de exemplo para os filhos, né? Olha, gente, com certeza. A mãe de vocês todos hoje em dia são assim, porque pra vocês serem assim, a mãe de vocês foi assim antes, entendeu? E eu acho isso muito importante, valorizar os seus pais, hein, gente? Eu achei muito bacana esse posicionamento do Luciano Huck, muito bonito que você falou, Glaucia Alencar, porque realmente ela começou a trabalhar desde 4 anos, né? Isso. E ela já era, como ele diz aqui no texto, que ela já era o sustento da família, porque todo o dinheiro arrecadado aí já dava pra ajudar a família dela, e ela já queria criar ali o filho dela, né? Nos tempos atuais, pode nascer o nascimento dos filhos, ela queria criar os filhos de fora dos holofotes, que é realmente pra ter um ciclo social normal com todos, né? Uma pessoa normal, né? Só que as gerações vão mudando, né, Glaucia? Inclusive as redes sociais também. Tem o Dix aí, né? Tem o Dix. Que é uma rede social privada. São para aqueles adolescentes, a nova geração, vou dizer. Nova geração. Né? Que não gosta de se expor tanto na internet, né? E acaba selecionando quem são as pessoas que vão ver, né, essa vida pessoal. Inclusive, como a Glaucia citou aí, teve uma grande repercussão na internet, né, da amiga da Duda Guerra, né, que era a Antonella, que acabou seguindo o filho do Luciano Huck, e o filho do Luciano Huck acabou mandando um print pra namorada. Eita, que gerou um caos na internet. E engraçado que a nossa geração, Glaucia, ninguém sabia o que era Dix. Ninguém sabia o que era Dix. Ninguém sabia quem era o filho do Luciano Huck, apesar de conhecer que tem o sobrenome Huck. Isso. Realmente. Mas, voltando agora pro lado mãe, realmente o Luciano ali falou com uma frase até de mãe, né? Ele é muito mãe também ali por cuidar dos filhos. Isso é muito bonito. Sim, muito bacana mesmo. Bacana. E a vida dos famosos, né, gente, é muito exposta. Tem gente, assim, que sonha, eu quero muito ser famoso, mas a exposição de você ser uma figura pública é muito enorme, ainda mais quando você é um filho de um famoso, né? Então a exposição aí, a curiosidade sobre a sua vida é muito maior. E a gente já tem aí vários exemplos de infâncias que foram muito sofridas, né? Por exemplo, vou citar aqui um caso muito famoso que não tem como vocês não saberem quem é. Macaulay Culkin. Olha. Ele era um astro mirim, aí o astro do filme Esqueceram de Mim, que é um clássico do cinema. Outras produções ele também fez muito famosas. Ele era uma criancinha, ganhou muito dinheiro, teve a infância dele completamente exposta, e aí a família dele acabou aí se quebrando, né? Houveram disputas, né? Pra saber quem ia ficar com o dinheiro do menino. E acabou que o ator ficou anos aí lutando contra a dependência química, né? Devido a toda essa crise familiar que acabou gerando. E a mídia o tempo inteiro expondo tudo que estava acontecendo com ele, porque muitas vezes a gente sabe que a mídia só quer mostrar mesmo a coisa ruim do caso, né? Que foi o caso dele, né? Não tem como a gente não citá-lo aí como um caso de criança que foi muito exposto e deu muito errado, né? Graças a Deus, hoje em dia, ele é até casado, olha só, riquinho rico, né? Que é o Macaulay Culkin. Quem aí assistiu Zack e Cody, Gêmeos a bordo, que tinha lá a Tipton, que era a riquinha da série, casou aí com o riquinho rico. Olha. E eles são um casal muito fofo, ela ajudou muito ele a se reerguer, a sair da dependência. E hoje em dia ele é bem saudável, né? Graças a Deus, voltou aí a ter uma vida mais normal. Mas assim, né? A infância já foi perdida, infelizmente a gente não pode voltar no tempo, né? Isso que a Glaucia falou realmente é uma coisa séria. Você que sonha em ser famoso, comece fazendo terapia, porque isso mexe pra aguentar o hate, aguentar gente. o hate, porque além, né, da exposição da internet, você tem que lidar com as críticas. Isso. Podem criticar a sua aparência, a sua voz, o seu jeito de ser, entendeu? Isso. Então tudo isso mexe com o nosso psicológico, né, Glaucia? Totalmente. E é isso que a Glaucia falou, realmente é uma coisa muito séria.
E Isso. ser famoso não é pra qualquer um, não. Você não tem é que fácil. aguentar o rajão. Tem que aguentar mesmo. E agora vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre um outro tema aí, que foi o acidente do cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone. Ele acabou caindo do palco no show que ele fez lá em Goiás no sábado. Ele se desequilibrou, pisou em falso ali, caiu de cima do palco, bateu aí. Teve um corte próximo ao supercílio e cortou a mão. Eles tiveram que ali parar o show, né? Porque foi um acidente, assim, vendo, né? Foi feio o negócio. Mas a assessoria falou que ele tava bem. Mas aí eles encerraram o show mais cedo. E ele tá agora, né? No hospital Albert Einstein, lá em Goiânia. Recebendo cuidados, né? A assessoria atualizou o estado de saúde dele ontem, no domingo, dizendo que ele passa bem, mas ele segue internado. Ele passou por vários exames, apesar de não ter sofrido lesões graves na cabeça, os médicos decidiram mantê-lo internado por 48 horas em observação. Porque ele caiu de uma altura lá, né? Ele caiu, né? Bateu a cabeça. E realmente tem que ficar em observação, né? Porque é uma fratura ali, por mais que não teve lesão, mas você tem que estar em observação. É uma coisa muito séria quando bate a questão da cabeça, né, Glaucia? Tem que ter cuidado. Entendeu? Você que tá em casa aí, toma muito cuidado quando vocês forem em shows também, porque acontece não só com os artistas, não. Com as pessoas também. Acontece também. Exatamente. E ele teve até que cancelar um show que iria acontecer hoje é dia 12, isso. Dia Ele 12. teria um show hoje, esse show teve que ser cancelado porque ele tá aí nesse momento ainda de observação, né? Esperamos que ele fique bem, que ele também é um dos gigantes da nossa música brasileira, né? Quem não conhece Bruno e Marrone, né, gente? Não vou negar. Uma boa recuperação pra ele. E agora vamos falar sobre aquela parte que eu gosto muito, que é sobre a parte das novelas. Vale tudo. Vale tudo, vamos falar sobre Vale Tudo aí. Inclusive, teve até uma cena nesse final de semana, onde a Odete fala, cita o Dia das Mães, né? Onde ela fala assim, nunca quis ter criança. Ela sendo que ela tem 2 filhos na novela, né, gente? Nunca quis ter criança. Dá muito trabalho. Olha, espião. Nunca cuidou dos filhos. Gente, e realmente, olha, pra quem acompanha a novela, percebe que Odete Roitman é realmente uma pessoa anti-filhos, né? Filhos. Porque o jeito que ela trata os filhos dela, vamos combinar, gente. Meu Deus do céu, que martírio, uma mãe dessa. É verdade. A coitada da tia Celina, né? Que a tia Celina que virou mãe, virou né? mãe. A parte do carinho vem da Celina. E, como a gente já tinha comentado aqui com vocês, a Maria de Fátima vai dar um golpe na mãe dela, que é a Raquel. A Raquel que achou os dólares do Marco Aurélio. E a filha dela tá ali, ó, só rodeando dinheiro. Ela já percebeu que o Ivan e a Raquel estão querendo... O Ivan não, né? Mais a Raquel. A Raquel quer muito devolver esse dinheiro. O Ivan tá tentando convencer ela a todo custo de não devolver o dinheiro. Eles não sabem que a Maria de Fátima tá com um plano aí pra roubar. E ela vai conseguir, gente. Essa semana vai ao ar a cena que ela vai conseguir, com a ajuda do César, roubar esse dinheiro da mãe dela. E vocês já viram aí também que a Odete fez a proposta pra Maria de Fátima, né? Falando, olha, me ajuda a separar o Ivan da tua mãe, que eu quero ele pra ficar com a minha filha, hein? Verdade. Me ajude. Elas já fecharam ali o contratinho delas. E essa semana vai ao ar a cena em que Maria de Fátima rouba a mãe dela. E ela vai culpar o Ivan. Mas olha... Ela vai falar que foi o Ivan. Aí aproveitando que ela sabe que o Ivan tá insistindo pra ficar com o dinheiro. Então até... pra qualquer pessoa iria fazer sentido, né? Achar que foi o Ivan que roubou o dinheiro e assim terminar. E nisso, gente, que o Ivan vai ter essa cena aí do Ivan terminando com a Raquel injustamente, né? Verdade. Porque eu achava um super casal. E nisso, gente, a Heleninha vai com tudo pra cima do Ivan, hein? Eita. Ele tá triste, vai chorar, terminou o relacionamento, ela vai oferecer o ombrinho dela pra chorar. E vai acontecer aí a primeira vez dos dois, hein? Uau. É uma cena aí que tá prevista pra ir lá pro finalzinho do mês, que vai aí culminar nesse desfecho aí de separação. Vai entrar uma nova fase da novela, né? Reviravolta, né? Uma reviravolta.
uma troca de casais, podemos dizer, né? Porque a Maria de Fátima também vai conseguir minar o relacionamento da Solange e vai ficar com o filho da Odete só pra ela. Já tô com pena da Solange. Eu adoro. Ela interpreta uma mulher do povo, né? Trabalhadora. E, inclusive, teve um núcleo, uma cena onde a Solange teve ali uma treta com a Odete, né? Isso. Onde a Odete fez uma chantagem ali, né? Pro interpretado pelo grande ator Humberto Carrão. Isso. Né? O personagem dele ali pra ir morar na França, Paris. Que é porque quer levar o menino embora. Quer levar o menino embora. E a Maria de Fátima, você ainda vai deixar o público ainda mais irado ainda. Já tá deixando, né? Isso. E aí a gente acompanha agora hoje, mais tarde, né? Na noite. E amanhã a gente volta pra contar mais babados pra vocês. A gente encerra por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.